Eu vou dar choque no seu sistema. Super choque! Vamos descobrir o verdadeiro nível de poder do Super Choque e entender por que ele é um dos heróis mais subestimados da DC. A gente vai mergulhar na origem desse herói elétrico e entender de onde vem o poder insano por trás do Super Choque. Do gás mutagênico em Dakota City até os raios que desafiam a física. Essa é a jornada de um adolescente que se tornou a força da natureza. Esse é o verdadeiro poder do Super Choque. Antes de se tornar um dos heróis mais poderosos da DC, Virgil Hawkins era só um garoto comum tentando sobreviver em Dakota. Nos anos 90, o mundo dos quadrinhos passava por uma revolução silenciosa, e foi nesse contexto que nasceu o selo Milestone Comics, criado por artistas negros, que queriam que heróis se parecessem com eles e com o mundo real. Dessa revolução nasceu Static, o jovem de pele escura, mente brilhante e coração de herói. Em 2000, a DC levou esse personagem para a TV, e o nome Static ganhou uma tradução que marcou toda uma geração, Super Choque. O desenho era mais do que aventuras com raios e vilões, era sobre amizade, racismo, escolhas e amadurecimento. Era sobre um garoto que caiu em um acidente e se levantou como um herói. Durante uma guerra de gangues, um gás experimental se espalhou e alterou o DNA de centenas de jovens em Dakota. Eles foram chamados de Bang Babies, e entre eles estava Virgil. Mas diferente dos outros que usaram o poder para o crime, ele escolheu usá-lo para proteger a cidade. A partir dali, o Super Choque se tornaria o símbolo de esperança para toda uma geração de jovens que cresceu acreditando que qualquer um pode ser um herói. Mas o que quase ninguém sabe é que por trás daquele sorriso e humor adolescente, existe um poder que ultrapassa qualquer limite da eletricidade. E é isso que a gente vai explorar agora. Para entender o poder do Super Choque, a gente precisa entender o que é de fato eletricidade. A eletricidade é uma das forças fundamentais do universo. Ela move o nosso mundo, controla nossas máquinas e define a vida moderna. Mas nas mãos de Virgil, ela se torna algo muito maior. Super Choque é capaz de manipular qualquer forma de energia elétrica, desde um simples choque estático até campos eletromagnéticos gigantescos. Isso significa que ele pode gerar força, magnetismo e até mesmo antigravidade. Ele pode voar usando um disco de metal magnetizado e controlar eletrônicos como se fosse parte deles. Em combate, Virgil pode lançar descargas elétricas com precisão cirúrgica, criar campos de força e até desligar armas e veículos apenas com um gesto. Mas o mais impressionante é sua relação com o magnetismo. Ele consegue mover metais, criar impulsos magnéticos e até suspender objetos no ar. Em teoria, o Super Choque pode gerar um campo magnético forte o bastante para levitar prédios inteiros. É por isso que muitos fãs e até cientistas de HQs o comparam ao Raio Negro e, acredite se quiser, ao Magneto da Marvel. A diferença é que Virgil combina poder e inteligência, o que o torna ainda mais perigoso quando subestimado. Até aqui, a gente viu que o Super Choque é muito mais do que um adolescente com eletricidade, mas o que ele realmente pode fazer vai muito além do que qualquer fã imagina. Em Static Shock, Virgil enfrentou vilões que pareciam muito acima do seu nível, gente com força sobre-humana, mutações, controle mental e até manipulação de sombra, e ainda assim ele venceu, às vezes com estratégia, outras com pura força. Um dos feitos mais subestimados do Super Choque aconteceu quando ele absorveu a energia elétrica de uma usina inteira sozinho. Para colocar em perspectiva, isso equivale a conter milhões de volts sem queimar o próprio corpo. Outro momento lendário foi quando ele enfrentou o vilão Ebon, um cara feito literalmente de sombra viva. Enquanto o Ebon puxava energia negativa, Virgil criou um pulso elétrico, que desestabilizou completamente a forma dele. Isso é manipulação de energia pura, coisa de nível quase cósmico, mas tem algo ainda mais impressionante. Super Choque foi chamado para ajudar a Liga da Justiça. Ele lutou ao lado de heróis como Batman, Lanterna Verde e até o Superman. E o detalhe mais interessante, ele não estava lá como um ajudante, ele era um igual. Em um futuro alternativo, a gente vê um Super Choque adulto, experiente, calmo, com domínio total dos seus poderes. Ele já não precisava mais do disco para voar, ele controlava os campos elétricos do planeta com facilidade. Era praticamente um semideus tecnológico. Esse é o momento em que a DC mostrou que o potencial de Virgil é praticamente ilimitado. Super Choque é basicamente o deus tecnológico sem precisar ser chamado assim. E o mais curioso, ele quase nunca usa todo o seu poder. Virgil sempre se conteve. Ele é um herói que entende a responsabilidade por trás do poder. Ele sabe que um erro pode custar vidas, e é exatamente isso que o torna diferente de muitos outros. Essa humanidade, essa consciência, é o que o torna um verdadeiro herói. O Super Choque nunca foi só sobre poder. Ele sempre representou algo maior, inteligência, empatia e coragem. Enquanto muitos heróis lutam apenas com força bruta, Virgil luta com a cabeça. Ele analisa o ambiente, entende o inimigo e transforma qualquer situação a seu favor. Isso fica claro em episódios onde ele enfrenta vilões muito mais fortes.
É isso que faz o Super Choque único. Ele não é só um herói elétrico, ele é o equilíbrio perfeito entre coração e razão. O próprio Bruce Wayne reconheceu o talento de Virgil. Em Batman do Futuro, a versão adulta do Super Choque é apresentada como um dos maiores heróis vivos daquele tempo. Bruce Wayne, velho e cansado, olha para ele e sabe: o garoto de Dakota cresceu e superou as expectativas de todos. Ele se tornou o elo entre a tecnologia e a humanidade, um símbolo de evolução, resiliência e esperança. Mas para entender o verdadeiro nível do Super Choque, a gente precisa colocá-lo frente a frente com outros titãs da DC, porque só comparando é que a gente percebe o quanto ele é perigoso. Primeiro, o confronto mais óbvio: Super Choque contra Raio Negro, dois mestres da eletricidade, dois gênios, dois símbolos de força e justiça. Raio Negro, também conhecido como Jefferson Pierce, consegue gerar descargas elétricas capazes de destruir tanques e até afetar meta-humanos de elite. Ele é um veterano, um estrategista e um dos líderes mais respeitados da DC. Mas aí que entra o detalhe que pouca gente nota: Virgil controla não só a eletricidade, mas o campo magnético que vem junto. Isso dá a ele um alcance maior e mais versatilidade em combate. Enquanto o Raio Negro canaliza a energia de fora para dentro, o Super Choque manipula a energia de dentro para fora. Ele cria, direciona e muda a eletricidade de acordo com o ambiente. Em teoria, isso significa que em um confronto direto, Virgil poderia neutralizar o fluxo elétrico de Raio Negro, absorver parte da energia e até devolver o ataque amplificado. Claro, Jefferson tem mais experiência, mas Virgil tem juventude, inteligência e inovação. E isso em um combate de mentes elétricas pode ser a diferença entre vencer e ser apagado. No final, é mais um duelo de mestres do que uma rivalidade, e o resultado? Um empate de respeito entre gerações. E se colocássemos o Super Choque contra o homem mais rápido vivo? O Flash, com a sua conexão à força-aceleração, é praticamente uma entidade cósmica quando quer, mas o que pouca gente sabe é que o Super Choque tem uma relação direta com o mesmo tipo de energia. A eletricidade do Virgil é capaz de interferir nos pulsos elétricos do corpo humano, inclusive nos neurônios e músculos. Isso significa que ele pode teoricamente interromper a movimentação de um velocista, desestabilizando seu ritmo elétrico interno. Claro, o Flash é absurdamente rápido, mas se o Super Choque acertasse um pulso eletromagnético na frequência certa, ele poderia parar o tempo, ou pelo menos a percepção dele. Um confronto improvável, mas com a inteligência de Virgil, nada é impossível. No fim das contas, o Super Choque não precisa vencer o Flash, ele só precisa mostrar que é capaz de enfrentá-lo e sair vivo para contar a história. Depois de analisar tudo isso, uma coisa fica clara: o Super Choque não é um herói de segunda linha, ele na verdade é um dos meta-humanos mais poderosos e versáteis da DC. Ele combina ciência, energia e humanidade de um jeito que poucos conseguem, e o mais incrível é que ele nunca precisou ser o mais forte para ser o mais inspirador. Ele é a prova de que heróis não precisam de capas, só de coragem, coração e uma boa dose de eletricidade. No fim das contas, o poder do Super Choque nunca foi só sobre eletricidade. Foi sobre a esperança, sobre acreditar que um garoto comum, vindo de um lugar esquecido, podia fazer a diferença e mudar o mundo. Virgil surgiu numa época em que heróis negros eram raros nas telas. Ele não usava um uniforme de milhões de dólares, nem tinha um mentor milionário, ele era só um estudante com um coração enorme, uma mente brilhante e o poder transformador em energia. Para muita gente, o Super Choque foi o primeiro herói em que eles realmente se viram. Um herói que falava como eles, vivia como eles e mesmo assim era capaz de voar acima de tudo isso. Por isso, mesmo depois de anos, o nome dele ainda gera respeito, porque o Super Choque representa mais do que poder. Ele representa representatividade, inteligência e empatia. E talvez esse seja o verdadeiro segredo do seu poder: inspirar pessoas, mostrar que você não precisa ser perfeito, só precisa acreditar que pode mudar algo. O Super Choque é um lembrete de que até o menor dos raios pode iluminar a escuridão mais profunda. E no fim, talvez o maior poder de Virgil seja o de nunca ter esquecido quem ele realmente é. Ele é o herói da juventude, o símbolo de uma geração, e o choque que ainda ecoa em todos nós. Porque fala a verdade, sempre que escuta aquela abertura não dá vontade de almoçar? E você, qual o seu momento favorito do Super Choque? Deixa aqui nos comentários. E não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com quem também cresceu ouvindo. Super Choque!